dando sequência aqui ao nosso, né, quadrinhos e tarô, hoje a gente vai trazer um quadrinho da Rebordosa. Não sei também a geração como é que é de vocês, mas a Rebordosa foi um ícone da minha geração, né? E o quadrinho fala por si. Então vamos ver o quadrinho e na volta a gente comenta sobre a perspectiva do diabo, ok? Vamos falar sobre o diabo hoje, beleza? E aí, viu o quadrinho? Não é legal? Tem um detalhe nesse quadrinho, quem está acompanhando a questão dessa semana de quadrinhos é a Imperatriz, né? De certa forma, esse quadrinho também conversa com a Imperatriz, que era a Mafalda brigando com a sua mãe. E a gente tem a Rebordosa brigando com a mãe dela. De certa forma, é como se a Mafalda tivesse crescido, né? E a mãe também. E essa diferença ainda não foi muito bem resolvida, né? Mas não é delas, não é da Imperatriz que eu quero falar. Isso só explica um pouco a abrangência do tarô e do significado das cartas conforme elas saem nas leituras, né? O que a gente vai falar do diabo nessa situação? Bom, a Rebordosa, ela é, de certa forma, esse ícone, né, do lugar aprofundado, das profundezas, né? Sexo, drogas e rock and roll, uma banheira, ela bebendo, a mãe toda casta carola ali do lado, estou olhando para ela, e ela tentando fazer com que a mãe entenda as opções que ela fez. De certa forma, a Rebordosa já é um quadrinho empoderado, que leva essa questão no sentido de deslocar esse eixo do poder, né? E nós estamos falando do diabo. O diabo no tarô é uma carta muito complicada. Aliás, uma das que eu tenho mais dificuldade de estabelecer uma boa leitura, porque ela vem impresso nela toda uma história da civilização, né? O diabo ele nos empresta o olhar de que estamos fazendo algo errado perante Deus. O diabo nos empresta o olhar da tentação. O diabo nos empresta o olhar da coisa desgovernada, da sexualidade desgovernada, enfim, de todas as coisas que teoricamente são más, certo? Ah, se a gente entender que as coisas são pares, de certa maneira, para formar uma coisa só, a carta do diabo aponta justamente para a necessidade que nós temos de atender coisas fundamentais do nosso ser enquanto pessoa, enquanto corpo. Então, ele está trabalhando em duas regiões, na região da materialidade e na região do desejo. Quando essas duas coisas se juntam, né, o diabo estabelece, então, o seu poder. O que acontece? Ele é 15, o Papa é 5. Existe de certa forma, eles conversam nesse grau 5. Como eles conversam? O diabo precisa ter sua porção Papa. Ou seja, se o diabo esquece essa porção Papa, ele vai ser o diabo no negativo e vai levar você, ou quem quer que seja, para o buraco. Vai através das tentações, através das apostas, através do dinheiro, através de transar para caramba, para lá, para cá, da promiscuidade e tudo mais. Porque aí é onde você afunda, que é o lugar da rebordosa. Mas ela se segura nessa coisa que ela enxerga, de certa forma, na vida, que essa passagem para esse lugar é necessária do ser humano. Nós não podemos enxergar-nos como se fôssemos totalmente bons, porque nós não somos, isso é hipocrisia. Quem de nós não tem os seus pensamentos nefastos? Então, o diabo na leitura, ele implica que ele traz toda uma cultura de uma civilização. E necessariamente ele não significa isso, né? Ele significa um lado que nós temos que olhar, porque senão esse lado fica latente, ele fica querendo sair, certo? E ele vai para um lugar que é o lugar da criatividade, da energia da libido também. E ele vai para um lugar que é o lugar da posse, que é o lugar do bem material, do desejo, né? Então, o diabo no tarô, sempre quando sai, você precisa olhar necessariamente, não que a coisa foi degringolou, não, mas que de alguma forma existem desejos ali que podem não estar sendo atendidos. E uma vez que não estão sendo atendidos, você não está completamente equilibrado. Portanto, o diabo, dentro da leitura do tarô, ele transita um pouco nessa esfera da rebordosa, mas ele também é a mãe. Isso é que completa, entendeu? Porque a mãe tem uma forma autoritária, que também é a forma de domínio do diabo. E a rebordosa é a revolução, o afrontamento a essa mãe. Então, de certa forma, o diabo se veste de muitas características. E por isso que ele se transforma, né? Só que a gente tem que desvincular um pouco
dessa linguagem judaico-cristã que pinta o diabo desse jeito. É uma questão de você olhar para as suas tentações, conversar com elas e, dentro do possível, saber alimentá-las, ok? Hoje demorou um pouco mais, porque o assunto era mais denso, tá? Mas fica a dica da carta do diabo, beleza? Acesse o meu site, lá tem mais coisas legais no sentido de você conhecer meu trabalho e, quem sabe, adotar lá uma das possibilidades, tá bom? Um abraço.